Vamos dar início a essa última parte de lipídios, a parte 3. Como foi falado no capítulo anterior, restou para esse último capítulo, a última parte, dos lipídios, falar de esteroides. Vamos então começar. Os esteroides são uma importante classe de compostos que tem como estrutura básica um sistema tetracíclico, né? Ou seja, 4 ciclos. Ciclo peridofenantreno, né? Seria 4 anéis fundidos, sendo que 3 deles são do tipo anel de 6 membros, e um último é de 5 membros. Então eles são numerados, né? São por números assim. Começa pelo anel A, normalmente se coloca nessa disposição espacial. Começa a numerar pelo anel A, pela posição aqui superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Dá a volta completa no sistema AB. Depois, continua no C, né? Por aqui. E aqui faz um S, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, são 17 anéis só no sistema bicíclico, né? Esse sistema policíclico, com 4 anéis. Normalmente existe ainda uma metila no carbono 10, existe também às vezes uma metila aqui na junção no carbono 13, e também existe uma cadeia lateral que sai do carbono 17. Então o total normalmente são 30 átomos de carbono. Então é um terpeno, né? Um terpeno tem um monoterpeno, o diterpeno é um triterpeno. O triterpeno tem 30 átomos de carbono. Então, todas as estruturas dos esteroides possuem esse sistema ABCD. A vitamina D, por exemplo, ela também tem esse sistema com um detalhe, que o anel B é aberto aqui, ou seja, essa ligação entre o carbono 10 e 9 não existe, né? Então ela é aberta. E ela ainda possui uma insaturação entre o carbono 6 e 7. Então são uma pequena exceção, mas ela é considerada também um esteroide. Então todos os esteroides possuem esse sistema de anel tetracíclico, né? Muitos hormônios são esteroides. A gente vai ver alguns exemplos de compostos esteroidais, e a grande maioria deles tem atividade hormonal. E a gente sabe que hormônio é uma substância produzida por glândulas em um órgão específico, localizado especializado, que produz uma substância que é um mensageiro químico, cai na circulação sanguínea e vai atuar em outras partes do organismo. Isso é a definição, né, de um hormônio produzido por glândula, né, um órgão que se especializa na produção dessas substâncias, é lançado na corrente sanguínea para atuar em outras partes do organismo. Então, muitos desses compostos esteroidais têm atividade hormonal, né? Vamos ver alguns exemplos. Aqui, por exemplo, vamos falar mais um pouquinho da estrutura desse sistema tetracíclico. As junções entre os anéis podem ser em cis ou em trans. Normalmente são em trans. Observe aqui, trans é quando na junção, né, como são sistemas saturados, esses carbonos são, a maior parte deles, sp3. Então, na junção aqui, se tiver um carbono sp3, a metila pode, no caso aqui, está projetada para a nossa direção. Toda vez que ela está projetada para a nossa direção, é chamado beta. E aqui esse hidrogênio está projetado para trás. Então ele seria alfa, né? Hidrogênio alfa. Como eles estão um para frente e outro para trás, poderia ser vice-versa também. No caso, a metila podia estar para trás do hidrogênio para frente. A gente sabe que está para frente ou para trás pela essa ligação em forma de cunha sólida, né? Quando está para frente. E quando está pontilhado, está para trás. Quando está invertido, um para trás e outro para frente, se diz trans, né? Então a metila e o hidrogênio são trans aqui.
E essa ligação entre os dois anéis, o A e o B, aí no caso, eles estão juntos, né? Estão fundidos em posição trans. Aqui novamente em trans, um hidrogênio está para trás e o outro hidrogênio está para frente. E aqui de novo em trans, então sempre essas junções é mais estável, né? Que seja fundido em posição trans. Dá uma estrutura mais planar, né? As metilas, quando existem, elas nessa disposição espacial aqui, nessa apresentação, elas estão projetadas para frente, para a nossa direção. Então são chamadas metilas angulares, né? São grupos de metilas angulares. Está aqui uma metila, outra metila, elas estariam no carbono 10, né? E aqui no carbono, esse aqui seriam as duas, 13, né? 10 e 13. Então aqui estaria no 10, no 13 normalmente tem metilas aí, e nesse caso elas são projetadas para frente, são beta, né? E são angulares. Tá aí algumas então características dessas. Notem que existe aí um total de 8 carbonos assimétricos, né? Carbonos centros quirais. Aqui é 1, aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos quirais. E às vezes tem, inclusive, alguns mais, né? Podemos chegar a 8 quando se trata do colesterol, por exemplo, que tem uma hidroxila aqui, um carbono quiral. Mas vejam, se for 8, né, como no colesterol, já são 256 possibilidades de isômero, né? Isômero quiral, ou seja, de estereoisômero. No entanto, a natureza sintetiza sempre apenas um deles, né? No caso, apenas um desses isômeros são biosintetizados pelo organismo. Sinal de que eles são bastante... tem uma especificidade muito grande, estrutural, né? Para reconhecimento desses isômeros aí nos sítios ativos. O grupo metila em carbono 10 e 13 são chamados de grupos metilangulares, né? Esses dois metilas aqui. Notem a diferença, né? O que causa na estrutura, deformação que é causada na estrutura, quando elas estão juntadas, né? São soldados aqui, dois anéis são soldados em trans, como aqui, metila para cima, hidrogênio para baixo, e quando elas estão em cis, né? Metila para cima, hidrogênio para cima. Notem que causa uma dobra, né? Isso reduz a estabilidade da estrutura. Então, a maior parte das junções entre esses anéis se faz por ligações, né, do tipo cis, junções cis. CH3 e o hidrogênio estão em trans, é mais estável em trans, então a maior parte está em trans. Aqui em cis, né, é menos comum e é mais instável. Então, o anel A e B estão fundidos por uma ligação aqui do tipo cis. Aqui estão fundidos por uma ligação do tipo trans. Os anéis A e B são também fundidos, né, tanto em cis como em trans. Como se foi observado anteriormente, as estruturas normais são sempre trans, são sempre desse tipo aqui. E aqui também. Então, hidrogênio para baixo e hidrogênio para cima, né? Substituintes presentes, né, do lado, quando está nessa disposição espacial, e tal como está apresentado, quando os hidrogênios estão para baixo, se diz que eles estão na posição alfa. Quando estão para cima, se diz posição beta. Então, aqui temos uma metila em beta, um hidrogênio em alfa, e assim por diante. Sempre, né, claro que se colocar a molécula de ponta cabeça, tudo parece estar invertido, mas tem que ser nessa apresentação aqui para se dar esse nome, certo? Então, esse hidrogênio não larga de ser alfa, por estar nessa posição. Se você inverter a molécula, ele continua sendo alfa, apesar de ele passar a estar para cima. Tem que ser nessa disposição aqui para identificá-los e nomeá-los, né? Sempre vai ser alfa. E para identificar melhor, se coloca nessa posição horizontal aqui, nessa conformação, nessa posição. Aí você identifica o que é alfa e o que é beta. Depois, se você mover a molécula, você tem que lembrar que eles continuam sendo alfa, apesar de poder rotacionar, girar, né?
fazer o que quiser com essas moléculas. Elas, para identificar, você tem que colocar nessa posição para fazer a identificação dos substituintes. Os substituintes em lados opostos são chamados de alfa-substituintes. Então, aqui um dos mais clássicos exemplos de esteroide é o colesterol. Tá? E o colesterol é um triterpeno, tem 30 carbonos, ele tem uma insaturação aqui, né? Entre o carbono, vamos recordar, carbono 1 aqui, 2, 3, 4, 5, entre o carbono 5 e 6 tem uma insaturação, 7, 8, 9, 10, tem uma metila em 10 e outra metila em 13, além de uma cadeia lateral aqui. Então, se contar, são 30 carbonos. E ele tem uma hidroxila aqui no carbono 3, né? 1, 2, 3. E esse carbono é um carbono do tipo beta, né? Ele está para frente, nossa direção. Notem que apesar de haver 800 quirais aí, a natureza só sintetiza, né, apenas nessa distribuição aí de quiralidade, nessa apresentação aqui com esses 600 quirais, tal como estão mostrados aqui. É claro que a possibilidade é de 256 estereoisomos diferentes, né? Você pode construir com essa, só mudando o cis pelo trans aqui, o alfa pelo beta individualmente para cada um desses centros quirais. Você poderia ter aí 2 elevado à oitava, né? São 800 quirais, 2 elevado à oitava, dá 256 possibilidades de ter essa molécula aí com configurações dos centros quirais variados. Porém, na biossíntese sintetiza apenas um deles, que é essa aqui. Alguns exemplos, né, de esteroides são todos derivados do colesterol. Lembramos aí que todos esses esteroides, no caso aí, hormônios, né, esteroidais, são todos derivados do colesterol. Então aqui alguns exemplos de derivados do colesterol, apesar de todos serem, né? Algum exemplo aqui extra, por exemplo, o ácido cólico, o ácido quenodesoxicólico. Essas substâncias são produzidas no fígado e são armazenadas na bile. E qual é a função desses compostos? Bom, eles são ácidos carboxílicos, como estamos vendo, mas eles atuam como agentes emulsificantes. Ou seja, quando o alimento chega no intestino, os alimentos normalmente estão em meio aquoso, né? E para que as enzimas possam digerir, né, esses alimentos, essas gorduras do alimento, eles precisam ter que as enzimas atuem, né? Sendo que as enzimas são hidrossolúveis, certo? As enzimas digestivas, elas gostam da água, enquanto as gorduras que estão nos alimentos gostam dos lipídios, não gostam da água, são hidrofóbicas. Então, para fazer com que enzimas hidrofílicas que gostam da água entrem em contato com gorduras que são hidrofóbicas, são produzidos esses ácidos biliares aqui, que são como emulsificantes. Emulsificantes causam uma emulsão, né? Emulsionam as gorduras e permitem que as enzimas, né, sejam solubilizadas nessa emulsão, nesse sistema de emulsão, tipo micelas e tal, né, que produz aí umas condições ideais para solubilizar ambos, né, tanto a enzima digestiva quanto as gorduras, que são hidrofóbicas. E as enzimas são hidrofílicas, então eles são emulsificantes, facilitam, né, o contato, né, entre enzima e substratos no intestino delgado. São derivados do colesterol. Né? São derivados do colesterol. Quando a pessoa tem problema na bile, normalmente pode criar cálculo, né, pedra, né, bília. Então, o que acontece? Pode haver ruptura e haver um transbordamento desses ácidos biliares para a corrente sanguínea. Então, juntamente com enzimas digestivas, né, que estão presentes na bile, também esses ácidos cólicos, que tem coloração amarelada, passa para a circulação, causando estragos enormes, porque são enzimas digestivas que vão entrar na circulação sanguínea, causando aí, né, processos hidrolíticos, né, lise celular, digestão, né,
Então causa aí problemas graves. Além do que passa a ter uma coloração amarelada, né, no sangue, na pele, né, se fala icterícia, né? Fica com a pele ictérica, né, uma coloração amarelada. Esses ácidos fólicos, a pessoa está com algum problema, deve se tratar urgentemente. Aqui hormônios esteroidais. Então, os hormônios esteroidais se dividem em 5 classes, né? Tem os hormônios esteroidais masculinos, tem os femininos, tem os mineralocorticoides e tem também os progesteronas, né? As progesteronas. Vamos ver cada um deles. Os hormônios esteroidais do tipo adrenocorticoides são 2. São chamados adrenocorticoides porque são produzidos na córtex adrenal. Né? São umas glândulas que estão em cada um dos rins, né? Na parte superior dos rins. Por isso são na região do córtex, né? Do adrenal. E está aqui, são a cortisona, que é um glicocorticoide, e regula, né, o metabolismo da glicose, mas também de proteínas e alguns lipídios também, e ácidos graxos. Então, por isso que ele se chama glicocorticoide, né? Atua aí no metabolismo da glicose, entre outros, né? Todos esses minerais corticoides têm o carbono 13, seria 11, esse carbono 11 aqui, oxigenado. Então aqui tem, por exemplo, uma carbonila em 11 e aqui tem uma hidroxila em 11. Só que eles são chamados de adrenocorticoides, mas são 2 tipos de adrenocorticoides, né? Os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Os mineralocorticoides atuam no metabolismo, né, na homeostase aí dos alguns sais minerais, como sódio, cálcio, potássio, bicarbonato. Então, mexem também na pressão sanguínea. Então, a aldosterona, né, tem um ciclo aí controlado da pressão arterial, controlado pela aldosterona. Então, ele é um mineralocorticoide, né, no caso dos compostos inorgânicos, né, que são regulados, né, sua concentração sanguínea é controlada pela aldosterona. Então, já vemos 2 aqui tipos de hormônios esteroidais. Então, os glicocorticoides e os mineralocorticoides. São ambos do tipo adrenocorticoides, porque são produzidos pelas glândulas do córtex adrenal. Depois temos hormônios sexuais, né? Os andrógenos, que são produzidos pelos testículos, que são a testosterona, responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas, né? E tem também o 5-alfa-dihidrotestosterona. Qual é a diferença? É que aqui temos uma insaturação, nessa carbonila alfa-beta insaturada, então entrou 2 hidrogênios. Ao entrar 2 hidrogênios, se diz dihidro, né? Dihidro quer dizer que a testosterona original recebeu 2 hidrogênios. Ao receber 2 hidrogênios, se diz dihidrotestosterona. E é chamado alfa porque um dos hidrogênios que foi introduzido, ele tem quiralidade alfa. O outro não se pode dizer que são, na verdade, não é um centro quiral. Então, esse hidrogênio que foi adicionado na posição alfa, para trás. Esse metilo aqui está para frente, é beta, né? Então, é 5-alfa-dihidrotestosterona. É um derivado da testosterona, também é um hormônio sexual masculino, né? É um andrógeno, né? Depois temos os hormônios sexuais femininos, que são chamados de estrógenos, né? Ou estrogênios, né? Temos aqui o estradiol e a estrona. Elas são responsáveis, assim como, né, os hormônios sexuais masculinos, agora pelo desenvolvimento, né, nesse caso, das características sexuais femininas, né? Também tem o carbono 3 hidroxilado, como no caso da... E tem aqui um anel benzênico, isso aqui é diferente, né? Sistema benzênico aqui. E temos esses daqui são considerados um grupo à parte, as progesteronas. As
progesteronas é um grupo à parte. Enquanto o estradiol e o estrógeno são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais femininas durante o desenvolvimento do corpo, né? A progesterona já está mais envolvida com o ciclo menstrual, com a fixação, né, do óvulo, da ovulação, né, e da manutenção, né, do desenvolvimento aí do feto, né. Então a progesterona está mais envolvida com a ovulação, a anidação, né, e o ciclo menstrual. Bom, a biossíntese do colesterol, como já foi falado, começa com o esqualeno. A gente já mostrou a biossíntese do esqualeno. É uma molécula com 30 carbonos, é um triterpeno. Ele começa com essa estrutura, que está numa disposição espacial que facilita a visualização do processo de biossíntese. Então tem uma enzima chamada esqualeno epoxidase, que também já vimos que esses sistemas poliinsaturados, né, tanto dos ácidos graxos, que a gente viu principalmente, é o processo de rancificação, que é a oxidação, né, das insaturações desses ácidos graxos pelo oxigênio. Então é um processo já comum, que acontece naturalmente, mas no organismo ela é promovida pela esqualeno epoxidase e forma um epóxido aqui nesse carbono, né? Como um epóxido aqui. Então isso daqui é algo facilitado pela enzima, ainda que também ocorra de forma natural. Só que quando ocorre de forma natural, o oxigênio não tem especificidade, pode atacar qualquer insaturação. Aqui no sistema enzimático ele vai atuar nessa posição, forma um epóxido. A formação desse epóxido leva, consequentemente, a um sistema de reação em cascata, quando esse epóxido é aberto. Um ataque de um próton aqui, uma protonação do oxigênio, note que o H+, costuma se ligar com o oxigênio na água, né, por formar H3O. Pois um H+, aí no sítio ativo, pode se ligar com esse oxigênio e vai acarretar a abertura do epóxido. O epóxido abre aqui, né, rompe essa ligação, que aqui se formaria um carbocátion terciário. Então é aqui que ele quebra. E daí vem um ataque nucleofílico desse alceno, dessa insaturação adjacente. É claro que a conformação do esqualeno dentro do sítio ativo, da esqualeno epoxidase, né, já é adequada para que ocorra esse tipo de reação em cascata aqui. Então, um par de elétrons de um alceno adjacente ataca aqui o carbono com a saída do grupo epóxido, a abertura do epóxido, formam novamente um carbocátion terciário aqui. Daí vai um ataque de um segundo alceno a esse carbocátion. Daí se forma um novo carbocátion aqui nessa posição adjacente. Novamente acontece o mesmo, um ataque nucleofílico de um alceno adjacente. Se forma um carbocátion novamente terciário aqui. Por isso que ocorre nessa sequência. E daí novamente um ataque de um alceno adjacente para se formar um carbocátion aqui. Certo? E daí para nesse momento. Então formou o carbocátion aqui nessa posição e fechou o sistema tetracíclico. Então aqui foi um movimento de elétrons, né? Foi se formando, as ligações duplas foram se desfazendo, né? As insaturações foram se desfazendo, ao mesmo tempo que fusões de anéis foram ocorrendo. Formação, ciclações, né? Foram formados 5 ciclos. E formou uma carga positiva aqui. Agora acontece todo um processo invertido, na sequência inversa, de migração de hidretos e grupos metila. Então, sai um hidreto aqui, migração de hidreto, sai um hidreto aqui, um hidrogênio levando seus par de elétrons, para esse carbocátion aqui, carbocátion terciário. Quando isso acontece a migração do hidreto adjacente para o com a saída do primeiro hidreto, vem um outro hidreto repor. Depois uma metila, levando um par de elétrons, um carbânio, portanto, migra para a posição onde saiu o segundo hidreto. Daí uma outra metila
migra para o local onde saiu o primeiro carbânio, né? E assim, e depois finalmente um hidreto migra aqui. Então houve toda uma série de migrações em cascata de hidretos e carbânios, né, metilênicos, né? Aqui foi uma sequência de elétrons que correram pelo sistema, que foi uma sequência de migrações de espécies químicas, né, carregadas com carga negativamente. A carga positiva, portanto, migra dessa posição aqui, da cadeia lateral, para esse carbono aqui, ó, né, para esse carbono aqui. E aqui, estando aqui, esse carbono ele sofre uma desidratação, uma perda de um segundo próton, né? Aqui sai, sai um próton daqui. Esse não migra para lugar nenhum, ele sai um H+, deixa o par de elétrons aqui para formar uma insaturação. Então o que saiu aqui foi um próton dessa posição. É claro que esse próton, da mesma maneira que entrou um próton no começo, acaba saindo um próton para o sítio ativo. E aí formou já o lanosterol. O lanosterol é o precursor do colesterol. Ele ainda vai necessitar de 19 passos até chegar no colesterol. Esses 19 passos são necessários para quê? Para se livrar de algumas metilas. Por exemplo, essas duas metilas aqui são eliminadas. Então, são necessários 19 passos para que isso ocorra. Outra metila foi eliminada. Essa metila aqui, alfa, né, da junção do anel CD, também foi eliminado. Foi aplicado um hidrogênio no lugar. Então, são eliminadas no total 3 metilas. Duas aqui e essa. Se formou uma insaturação aqui entre o anel B e C, né? Desapareceu, e apareceu outro entre o anel A e B. Se poderia, né, perguntar, e já os cientistas se perguntaram, por que o organismo necessita de 19 passos para chegar ao colesterol? Né? São muitos passos, muito trabalhoso, né? Muito custoso para o organismo transformar o lanosterol em colesterol. Por que ele não utiliza o lanosterol, que é tão similar, né? Mas em termos de estruturais, né? Em termos de esteroides, diferenças sutis, né? Pequenas diferenças causam grandes efeitos, né? Pequenas diferenças estruturais causam grandes efeitos em termos de resposta, né, fisiológica. E já tentaram utilizar, né, em experimentos o lanosterol, substituir o colesterol pelo lanosterol, por exemplo, como constituinte de membrana. E notaram que o desempenho do colesterol é muito superior e que o lanosterol fragiliza muito as estruturas em que ele faz parte. Então, comparativamente, já fizeram experimentos comparativos para verificar a eficiência do colesterol e realmente o colesterol, né, foi escolhido pelos sistemas biológicos, né, ao longo da evolução, porque realmente tem características muito superiores ao lanosterol. Bom, exemplos ainda de esteroides sintéticos agora. Como foi observado que existe uma infinidade de atividades farmacológicas, né? São compostos muito bioativos, essas estruturas do tipo esteroidais, então logo despertou interesse da indústria em sintetizar análogos, né, desses esteroides para finalidades, às vezes medicinais ou terapêuticas, né? Por exemplo, temos os anabolizantes. Os anabolizantes eles tendem a mimetizar ou potencializar o efeito dos hormônios sexuais masculinos, que são responsáveis pelo desenvolvimento da musculatura, né, e das características sexuais masculinas. Então, são utilizados por atletas, né, para melhorar o desempenho, assim como aplicar em animais de corrida, como cavalos, para melhorar o desempenho. E também, em alguns casos, são situações patológicas em que existe deficiência da produção desses hormônios naturais pelo organismo, pode ser necessário fazer uma terapia. Aqui temos o estanozolol,
e o dianabol, que são anabolizantes. Eles podem ser utilizados com essa finalidade, né? E isso foram usados por alguns atletas de forma ilegal, né? Nas Olimpíadas, principalmente em 1988, foram identificados em alguns atletas aí a presença desses anabolizantes. O uso excessivo desses anabolizantes podem causar alguns problemas, como câncer de fígado e atrofia testicular, uma série de problemas. Então, tem que ser usado sob prescrição médica, com rigoroso controle e acompanhamento médico. Notem que são moléculas que guardam uma semelhança, né, com os estrógenos, né, os hormônios sexuais masculinos. Porém, são muito mais potentes e são sintéticos. Temos aí também, no caso, esses dois outros que não são anabolizantes. Vamos tirar isso aqui. Não são anabolizantes. Esse daqui é um supressor da ovulação, então ele é usado como anticoncepcional, né, norepinefrina. Então, entre vários outros, né, estruturas anticoncepcionais, temos esta, que tem uma estrutura parecida com, né, a progesterona. Então, a progesterona ela evita, né, e inibe a ovulação, justamente para manter, né, paralisar o ciclo menstrual durante a gestação. Então está aí, é um supressor da ovulação. E temos essa outra molécula, que é a RU486, que é um abortivo. Daí, esta, no caso, já aconteceu a ovulação, já aconteceu a fecundação, já está em processo de gravidez, até 8 semanas, no máximo 9 semanas aí, ela pode causar aborto após a fecundação, né? Ela pode ainda promover, né, a liberação do óvulo, ou seja, do feto, né, causando aí o aborto. Então são moléculas sintéticas que têm uma atividade muito superior aos hormônios naturais para desempenhar algumas atividades aí terapêuticas, né, ou fisiológicas desejáveis em algumas situações.